Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Segundo Reis, capítulo 18 e 19, a história do rei Ezequias, que significa Deus fortalece. Lembrando que tanto o reino do norte quanto o reino do sul estavam na idolatria, estavam fazendo tudo aquilo para chamar a ira ao Senhor, irritar o Senhor. O povo santo de Deus criou um sincretismo religioso entre o paganismo daqueles povos e o culto ao Deus verdadeiro. Então, esses dois capítulos têm uma leitura obrigatória para você, porque diante de um sistema todo corrompido, o rei Ezequias resolveu destruir tudo aquilo que não era da palavra do Senhor. Ele resolveu tirar do meio de Judá todo tipo de adoração a outros deuses. E a Bíblia fala aí, você tem que ler, capítulo 18, do 3 ao 7, que antes dele nem depois dele não teve nenhum rei que fez o que ele fez. Como que ele resolveu agarrar no Senhor, voltar para o Senhor e tirar tudo aquilo que não era da parte do Senhor, do meio do povo. E esse rei, ele é um testemunho vivo daquilo que a Bíblia diz, né? Para nós apegarmos ao Senhor de todo o nosso coração, com sinceridade. Ele vai ser acometido de uma enfermidade mortal, uma enfermidade que ia levar ele ao óbito. E eu não vou contar agora para não deixar na época do livro de Isaías para nós estudarmos a história mais dele, como que Deus vai curar ele, o que Deus vai fazer com ele. Então esse homem, ele pegou e falou, chega, basta, vamos voltar à adoração a Deus. E o império assírio, que estava em pleno poder, levou Samaria, a capital do reino do norte, cativo. Já estava lá detonando tudo, lembrando que aquele povo não se arrependeu, não ouviu os profetas. Os 10 tribos do norte, chamado Efraim, agora seriam levados cativos, escravos. Vão aniquilar a cultura deles. Agora eles vão servir o rei da Síria. Já pensou nisso? Aquele povo santo que foi lavado, agora estava servindo o rei da Síria, porque recusou a obedecer à voz do Senhor. E agora esse rei enche a crista, atacou o reino do norte, 10 tribos ele vai vencer, que é então 2, Judá e Benjamim. Falou, isso aí é presa fácil, eu vou continuar a minha escalada e vou dominar tudo. E ele desce, e ele chega até as portas de Jerusalém, e ali a muralha, e ele acampa o seu exército em frente à muralha de Jerusalém. E os seus generais lá, né, um deles, Rabsaqué, chega diante da muralha, lembrando que o povo já estava entrincheirado, passando dificuldade dentro da cidade. E ele afronta o Deus de Israel, ele afronta o rei Ezequias, põe medo em todos os moradores. E ele fala na língua judaica, para que todo o povo possa ouvir, que ninguém pode vencer o rei da Síria, que Deus nenhum pode destruir o rei da Síria, que o rei da Síria fez isso, fez aquilo outro, dominou isso, dominou aquilo outro, que se eles quiserem se entregar e obedecer o rei da Síria, vai estar tudo em paz, tudo numa boa, tudo em harmonia. E o povo murcha a orelha, fica triste dentro daquela cidade fortificada. E no capítulo 19, verso 1, um homem segundo o coração de Deus, diante de uma dificuldade, ele busca o socorro no Senhor. Ezequias entra na casa de Deus e ajoelha e ora, rasga. Sabe o que é rasgar as vestes? É se humilhar. Ele se humilha diante de Deus e ele ora ao Senhor. Ele ajoelha e ora ao Senhor. E quando ele está orando lá dentro, o líder, ele é o exemplo. O rei é o exemplo. Os seus súditos lá, aí fala que os anciãos são homens de respeito, homens que governam com ele, fazem a mesma coisa. Rasgam as suas vestes, se humilham diante de Deus e vão atrás de Isaías. O profeta Isaías é um dos maiores do Antigo Testamento. Quando eles chegam até Isaías e contam a Isaías tudo aquilo que o general do assírio, lá do rei da Síria, Rabsaqué, falou, Isaías dá a resposta de Deus para eles. A resposta é que eles não afrontaram, não foi o rei Ezequias, mas que o rei da Síria estava afrontando o Deus vivo.
Ele falou que Deus nenhum, de nenhum país, pôde livrar aquele povo das suas mãos. E o Deus de Israel também não vai poder. Isaías manda o recado de Deus para aqueles anciãos. E ele diz, assim diz o Senhor, que ia colocar um anzol no nariz do rei da Síria. Ia levar ele de volta para sua terra. E ali ele cairia morto à espada, porque ele afrontou o Deus vivo. Nós temos que aprender a buscar o socorro no Senhor. A guerra para Ezequias era uma guerra perdida, não tinha jeito de ganhar a guerra, impossível aos olhos dos homens. Mas tudo é possível aos olhos daquele que tudo vê. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E aquele rei da Síria afrontou o Deus de Israel. Ele vai perder a sua vida, vai perder o seu império, vai perder tudo, porque afrontou quem não devia afrontar. No capítulo 18, de 3 a 7, fala o que ele fez. Leitura obrigatória para você. O povo criou mais um deus, um ídolo. Neustã, colocou o nome dela de Neustã. E Ezequias quebrou essa coisa toda. Então eles estavam orando aquela serpente. E Ezequias quebrou aquilo, acabou com aquele culto idólatra e com outros cultos. E buscou o Senhor, apegou de todo o coração dele ao Deus de Israel. E no verso 11 fala que o rei da Síria levou Samaria, levou o povo lá do reino do norte para o cativeiro, porque eles não obedeceram a Deus, ao Senhor. E mesmo sendo ele bom, fazendo tudo que é certo, veio a guerra. Eu fico imaginando a cabeça do rei Ezequias, um homem bom que fez tudo certo. E de repente ele estava lá com um exército de não sei quantos mil homens acampados ao redor dele. 185 mil, vai dizer em outro livro, só de soldado acampado, sendo só um pedacinho do exército do rei da Síria. Contra uns 10 mil, ou menos do que isso, dentro da cidade de Jerusalém, entrincheirado. Ou seja, a luta veio. Aquele homem procurou fazer o que é certo e a luta veio uma luta terrível. Só que a vitória dele é garantida. Com 10 mil, com 5 mil, com ninguém, nenhum soldado, ele vai ter a vitória, porque o Senhor dos Exércitos está com ele. O inimigo entrincheirado, afrontando, falando palavras de arrogância na língua judaica para afrontar todo o povo. Para diante da cidade de Jerusalém, afronta o rei, afronta o povo, afronta os anciãos. Mas Ezequias não se curvou a ele. Ezequias buscou o Senhor, entrou no templo, rasgou suas vestes e buscou a Deus de todo o seu coração. E Deus respondeu ele. Você tem que ver a oração dele, leitura obrigatória a oração dele. A oração está no capítulo 19, 15 a 19. Ele fala, a verdade é que esses deuses aí não são deuses, porque o Senhor que é o Deus. E ele pede Deus para dar livramento para ele. Ele exalta e engrandece o nome do Senhor. E no verso 28, Deus responde por causa da arrogância desse rei. E no verso 32, ele fala, não entrará nessa cidade, não vai disparar uma flecha nessa cidade. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. E no verso 34, ele diz, porque eu defenderei essa cidade. E no verso 35, terminando o capítulo, Deus envia um anjo, presta atenção, um. Eu fico imaginando milhares de miríades de anjos, porque Deus enviou um. E esse um anjo matou 185 mil pessoas do exército do rei da Síria, um só. E ele levantou, fugiu e foi adorar na casa do seu Deus. Foi pedir socorro para os ídolos de pau, de pedra e de barro. E lá os seus filhos vão assassinar ele. Assim é o fim do homem ímpio. Ele pode ficar por cima da carne seca há muito tempo, mas a hora dele vai chegar. Não devemos afrontar Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, lê lá. Não ponha o Senhor à prova. Não ponha o Senhor à prova. Que Deus te abençoe e te guarde. Essa linda história de Ezequias. De um rei que o nome significa Deus fortalece. Foi fortalecido por Deus, porque confiou no Senhor, se apegou ao Senhor, não abriu mão do Senhor, tirou tudo aquilo que não agradava ao Senhor, confiou no Senhor e Deus deu a vitória certa para ele. Veio a tempestade, veio o inimigo, entrincheirou ele, ameaçou ele,
fez tudo para acabar com ele. E o Deus de Israel entregou na mão dele a vitória. Tenha um excelente dia. Em nome de Jesus, fica na paz.